de certeza que todos assistimos, esta madrugada, aparentemente, foi possível chegar-se a um acordo qualificado já por alguns políticos como interessante, quanto ao desenho da ajuda da União Europeia. E, por outro lado, também, daqui a cerca de uma hora, o Sr. Professor António Costa e Silva vai apresentar publicamente o Plano Económico Nacional para os próximos 10 anos, o que, enfim, uma coisa e a outra, na nossa opinião, estão ligadas e, por isso, o timing para o nosso encontro de hoje não podia ser mais apropriado. Hoje temos aqui um conjunto de convidados nossos, responsáveis pela gestão executiva e alta direção de muitas empresas e outras organizações não empresariais, e com presença muito relevante em vários setores de atividade, e nós preparamos isto com muita atenção e muito empenho, em benefício de todos. No passado dia 7, faz hoje 2 semanas justamente, tivemos Paulo Portas e o Rui Testauan numa outra call dedicada à geoestratégica no mundo pós-Covid, e a fasquia ficou muitíssimo alta, porque o feedback que recebemos de facto foi fantástico. E por isso não podíamos deixar as expectativas, e hoje temos Carlos Moedas, a quem começo por agradecer muito já o facto de ter aceito o nosso convite, que nos vai beneficiar muito com a sua experiência, o seu conhecimento e a visão sobre esta matéria. Nós hoje, nesta talk, como sempre, vamos ter ao Carlos para fazer uma intervenção inicial. De seguida temos um conjunto de partners da KPMG que têm acompanhado o tema na ótica dos clientes e naturalmente que abrimos também um espaço de chat para que vocês possam naturalmente colocar as vossas questões. Em termos de enquadramento, 2 ou 3 notas muito rápidas, para passar a palavra ao Carlos, para dizer o seguinte, como nós todos nos apercebemos, ou eu, a partir de março, quando o impacto desta fase que estamos a passar ficou notório, as empresas reagiram muito, e de forma compreensível, como é evidente, com preocupações de curto prazo, apoios à tesouraria, diferimentos de pagamentos de impostos, moratórias no crédito, regime de layoff, enfim, e isso naturalmente que é decisivo para muitas empresas. No entanto, parece-nos que o desafio com que estamos a lidar é muito mais estrutural e sistémico, e portanto hoje vamos tratar dessa dimensão mais estratégica. Como sempre, nestes momentos mais disruptivos, há negócios que vão florescer, com certeza, há outros negócios que vão ter dificuldades em sobreviver, mas quer uns quer outros vão ter que ajustar estruturalmente a sua operação. E por isso o objetivo das talks da KPMG é justamente esse, é contribuir para a reflexão estratégica dos nossos clientes, sendo que alguns deles já deram início a essa reflexão, e nesse sentido as intervenções que vamos agora abordar estão focadas na estratégia definida pela Comissão Europeia e que é transversal a vários países, portanto não vamos só focar-nos em Portugal, em benefício de todos. A notícia menos boa que deixo para o final é que tudo isto tem um preço e, portanto, como sabemos, nós vamos ter que pagar este financiamento que estamos a contrair a nível comunitário. Há já vários vetores que estão a ser sugeridos, um imposto digital, um recurso próprio baseado no regime de comércio e licenças de emissão nos setores marítimo e aéreo, um mecanismo de ajustamento das emissões de carbono, e fala-se também num recurso baseado nas operações de grandes empresas, que se conhece ainda como está a ser desenhado. Mas, enfim, eu sei por tudo isto, eu peço ao Carlos o favor de partilhar connosco a sua visão e agradeço muito mais o favor de ter juntado a KPMG nesta sessão. Muito obrigado. Eu peço desculpa mais uma vez, nós estamos com alguma dificuldade em manter a ligação com o Carlos. Eu vou sugerir ao João Sousa que faça aqui um pequeno ajustamento e dessemos início já à troca de impressões com os nossos colegas da KPMG e o Carlos, assim que puder, entra. Pode ser assim? Para mim, está perfeito. Vou começar então, se calhar, por me apresentar a mim. Sou João Sousa, sou sócio da área do Advisory na KPMG, na consultoria. O meu objetivo hoje, e tenho a honra de estar aqui como moderador de um painel com sócios da KPMG que estão a acompanhar este processo e que têm tido ao longo destes anos já experiências em programas anteriores. O meu objetivo seria fazer aqui um sumário a seguir a uma intervenção do Carlos Moedas. Agora tenho aqui um objetivo mais difícil, que será fazer eu próprio um sumário daquilo que tem estado a acontecer nos últimos dias.
Como o Luís já referiu, ontem às 4 da manhã foi alcançado um acordo na União Europeia sobre aquilo que é um novo pacote para a recuperação e a reconstrução europeia, e hoje será apresentado a nível de Portugal uma visão para aquilo que também será o plano de recuperação. Como é que isto nasce? Nasce de uma série de tensões que já existiam em termos comerciais, em termos geopolíticos dos grandes blocos. Assistimos às guerras comerciais entre a China e os Estados Unidos em termos de grandes blocos. A Covid-19 veio acelerar e veio expor ainda mais o que é que seriam as fragilidades deste modelo de globalização, deste modelo de blocos comerciais completamente partidos. E veio agravar aqui algumas situações em termos de soberania e em termos de dependência da Europa no setor como a agricultura, em setores como a energia, em setores como a saúde, na dependência daquilo que eram alguns produtos essenciais para o combate ao Covid-19. Todas estas situações agudizaram aquilo que já estava a ser exposto com alguns problemas mesmo dentro da coesão da própria União Europeia, e levaram aqui uma reflexão por forma a construir eixos estratégicos daquilo que seriam uma reconstrução da União Europeia, para esta voltar a assumir um papel, em termos de bloco europeu, relevante no mundo, e por forma a não ser só aquilo que foi até hoje um gigante económico, mas também a assumir alguns papéis que foram deixando de ser exercidos por outros blocos como os Estados Unidos, a nível militar, como o próprio papel de polícia moral do mundo. E a Europa hoje em dia quer-se assumir não só economicamente, mas também ao nível militar, porque é um bloco com uma área muito grande e com uma geopolítica muito importante. E, portanto, como é que vamos fazer isto? Nasce este programa do Next Generation EU. Este programa não é o único, há outros programas complementares ao Next Generation, mas este é, para nós, um programa que é o mais importante e que assenta aqui os pilares e as bases daquilo que será o New Deal europeu, a reconstrução e a reconversão da Europa, nomeadamente para passar a ter uma indústria que foi sendo esquecida, muito aposta nos serviços, e a indústria foi sendo esquecida, foi sendo movimentada por outros blocos, o que criou agora estas tensões com os stresses do Covid-19. Este programa do Next Generation EU tem 3 grandes pilares. O primeiro pilar é um pilar macroeconómico, que assenta no apoio aos Estados para a sua reconstrução e recuperação, programas ao nível de emprego, programas ao nível de coesão, programas ao nível agrícola, que é um tema agrícola, de energia, tudo o que tem a ver com infraestruturas é um tema essencial e que vai lançar depois as bases para poder ser feito o restante crescimento na Europa. Portanto, há um primeiro pilar do programa que é o apoio direto aos Estados. Há um segundo pilar relacionado com o investimento privado, que também tem 2 componentes. Tem uma primeira componente de recuperação e reconstrução da indústria europeia, ou seja, tudo aquilo que são indústrias viáveis e sustentáveis, terem apoios nesta altura de aperto em termos financeiros para continuarem a elaborar e fazerem parte daquilo que é a estratégia da indústria europeia. Existe depois um plano de investimentos mais estratégico, também ao nível privado e ao nível público, para apostar na economia digital, economia verde, apostar na inovação e com isto trazer a Europa também de volta naquilo que são os setores tradicionais, alavancar nesses setores com recurso à eficiência, à tecnologia e também apostar em setores de ponta e eventualmente reconverter alguns, como a indústria automóvel, como a indústria aeronáutica e, quiçá, o aparecimento de setores relevantes que até hoje na Europa não eram setores muito visíveis, como o setor da defesa. E, portanto, tudo isto está conjugado neste segundo pilar e que assenta na reconversão, na reindustrialização da Europa. Sempre com a tónica de serem investimentos responsáveis, serem investimentos verdes e que olhem para a sustentabilidade dos recursos e do planeta, o que era uma coisa que até agora estava na mente de todos, mas o Covid-19 também veio trazer essa urgência para cima da mesa e nós vimos os efeitos de o mundo parar durante 2 meses e foram benéficos e, como tal, tentar continuar nessa senda. O terceiro pilar é um pilar de lessons learned da Covid-19. Tem a ver com o sistema de saúde,
tem a ver com a proteção civil e a preparação para novas e eventuais crises. Este plano é um plano que assenta também na modernização da saúde, assenta na preparação de uma rede europeia para respostas a crises similares, para não haver descoordenação e, conforme já foi dito, muitos dos países europeus, quando tiveram em crise de Covid-19, tiveram problemas graves e houve um silêncio. Isto já foi dito pela própria Comissão Europeia, que houve um silêncio em relação à Itália, houve um silêncio em relação à Espanha, e, portanto, para não voltar a haver silêncios, assentar aqui este terceiro pilar numa resposta rápida, coordenada e consistente de toda a União Europeia. Portanto, em termos de União Europeia, o que se está aqui a tentar construir é construir um bloco coeso com uma mobilidade física, uma mobilidade digital, que seja independente em termos energéticos, tentar, com os novos investimentos, sejam de hidrogênio, sejam investimentos que nos permitam diminuir a dependência energética, quer do Médio Oriente, quer do gás. Ser aqui também um pilar em termos alimentares e agrícolas, a própria Europa, para subsistência e exportador, e depois todas as redes que têm a ver com redes físicas, redes digitais, que passem a integrar a Europa de forma consistente e coerente, para nos trazer a tão desejada coerência europeia. Ao mesmo tempo que a Europa lança este programa, como é óbvio, Portugal teria que se enquadrar e alinhar a sua própria estratégia com aquilo que está a ser preparado a nível europeu. Vai ser apresentado hoje, como o Luís também já teve a oportunidade de mencionar, no Centro Cultural de Belém, aquilo que será a visão para a recuperação e reconstrução de Portugal para os próximos 10 anos. Ora, esses objetivos estão muito alinhados com estes 3 pilares da União Europeia. Há 9 objetivos com esta visão, que têm a ver com as infraestruturas, capital humano, com a coesão do território, capital humano ligado às novas tecnologias, à sua reconversão, a transformação digital, eficiência energética, para nomear alguns. E o grande objetivo será sempre, passo a passo, construir aquilo que são as bases em termos de infraestruturas de transportes, infraestruturas energéticas, de ambiente, de agricultura, digitais, que nos permitam ter o nosso país preparado para assumir o seu lugar naquilo que será, em termos do mercado interno europeu, um lugar de relevância em algumas cadeias de valor, que já existe hoje em alguns setores mais tradicionais, e assumir também essa relevância em setores menos tradicionais em que Portugal se está a destacar, na área farmacêutica, biotecnologias e no IT. E, portanto, com isto, o que é suposto acontecer será todas as pessoas que estão nesta conferência e o restante tecido empresarial português participar não só na execução, mas também neste pensamento estratégico. Ou seja, olhar para aquilo que serão os novos investimentos, aquilo que é o plano de negócios, aquilo que será a estratégia de negócio de cada empresa e ver como é que ela se adapta ou como é que ela encaixa naquilo que é o futuro previsto para Portugal, tendo em consideração estes objetivos, quer da União Europeia, quer os objetivos do plano de recuperação. E estes assentam basicamente, e é aqui hoje que vamos também tentar esmiuçar um pouco mais cada um destes temas, ao nível das infraestruturas, ao nível daquilo que é a reindustrialização e a reconversão industrial, o setor energético e como é que Portugal se pode aqui colocar a nível de uma plataforma atlântica, se pode colocar numa situação de relevo, quer para o mercado interno europeu, quer depois para as próprias cadeias de valor globais. Com isto, seguindo aqui aquilo que já foi sendo dito, temos connosco hoje uma equipa multidisciplinar da KPMG. João, desculpa interromper, João. Nós temos já connosco o Carlos Moedas. Se calhar eu ia voltar ao plano inicial e pedia-te que a seguir tomasse. Pode ser? Sim, Carlos, claro. muito bom dia. Desculpa esta dificuldade mais técnica de nos ligarmos. Eu agradeço agora também assim, de viva voz, o facto de se ter juntado a nós e então pedir-lhe o favor de partilhar com todos os nossos convidados a sua visão sobre este tema que nos traz. Muito obrigado. Então, bom dia a todos e muito obrigado e peço desculpa por este percalço técnico que tivemos aqui durante algum tempo, mas já está resolvido. Mostra que ainda temos muito a fazer sobre a transição digital e esse é um dos temas também que vos queria falar hoje.
Muito obrigado pelo convite. Eu acho que não podíamos ter um melhor dia para falar da União Europeia. Aquilo que se passou esta manhã é realmente histórico. E gostava de vos, só para introduzir o tema, porque acho que talvez seja mais interessante ter algumas perguntas do vosso lado e dar algumas respostas, dizer porque é que considero este momento histórico, porque é que é um momento que eu acredito vai reforçar a União Europeia e, ao mesmo tempo, quais as alavancas que vejo aqui para o nosso futuro, as alavancas daquilo que o João Sousa descrevia como as oportunidades e sobretudo, para um país como Portugal. Mas porque é que o momento é histórico? Eu acho que a experiência que tive durante a crise de 2008 me levou sempre a ter a consciência que a sobreviver era realmente ter sangue frio, a segunda era a rapidez e a terceira era a escala. E aquilo que nós temos que hoje avaliar aqui é se a União Europeia, no seu todo, tem essa capacidade de sangue frio, de rapidez e de escala. E quando olhamos para estas características, vemos que pela primeira vez a União Europeia teve uma rapidez na resposta que nunca tínhamos visto antes. E teve essa rapidez a nível de todas as instituições da União Europeia. O BCE, que rapidamente chegou em poucas semanas a um acordo para o lançamento de um programa de compra, primeiro de 750 mil milhões, depois em junho mais 600 mil milhões. Na altura de 2008, isso tinha demorado 4 anos, uma vez que o Mário Draghi, só mesmo em 2012, é que veio com a grande frase do whatever it takes, mas o whatever it takes já tinham passado 4 anos, entre 2008 e depois 2012, quase em julho de 2012, quando Mário Draghi vem, no fundo, resolver com aquela célebre frase. É interessante ver que o programa da OMT que o Mário Draghi, na altura, lança, ele nunca é utilizado. Neste caso, desta crise, o programa de compra dos 750 mil milhões já foi utilizado. Portanto, temos aqui uma diferença em que, da última vez, bastou a palavra de Mário Draghi, desta vez o programa está mesmo a ser utilizado, o que mostra também a diferença da escala desta crise. Depois tivemos a Comissão Europeia, que para mim teve aqui um papel fundamental e teve também essa rapidez que era necessária. Primeiro com aquilo que estava no seu poder, que era a flexibilidade do programa de estabilidade e do Pacto de Estabilidade, e depois as ajudas de Estado. E as ajudas de Estado são muito importantes e eu aconselhei algumas das pessoas que estavam nesta negociação em vários níveis, até nos níveis mais técnicos, de utilizar como arma para esta discussão o facto de que as ajudas de Estado que foram permitidas até agora, que já vão nos 2,3 ou 2,4 trilhões, e eu hoje vou utilizar sempre trilhões na versão americana, 12 zeros, que esses 2,3 trilhões, metade dessas ajudas de Estado estavam a ser utilizadas pela Alemanha. Portanto, os países mais ricos já tiveram uma ajuda suplementar que os mais pobres ainda não tiveram através das ajudas de Estado. Depois tivemos a rapidez do Eurogrupo, que rapidamente conseguiu juntar 540 mil milhões e, portanto, é bom não esquecer. E é bom não esquecer todas estas partes do puzzle, porque quando nós olhamos ao que estamos aqui a falar, estamos a falar num conjunto de medidas que vai à volta dos 3,5 trilhões de euros. 3,6 trilhões de euros, que são 24% do produto interno bruto da União Europeia. Obviamente que estamos a falar de um quadro plurianual de 7 anos, portanto temos de dividir por 7, medidas do Banco Central Europeu. Mas se eu juntar tudo isto, eu estou aqui a juntar um firepower que nunca existiu na União Europeia. E depois veio Ursula von der Leyen com a ideia e com a capacidade de dizer nós temos que ter aqui um programa de recuperação. E na altura, muitas pessoas disseram neste programa de recuperação, mais uma vez, a União Europeia não está à altura, o que nós devíamos ter era um plano Marshall. E quando olhamos para o plano Marshall, aquilo que nós vemos é que o verdadeiro plano Marshall, na altura, tinha correspondido mais ou menos a 5% do produto interno bruto dos Estados Unidos, na altura,
O nosso Next Generation corresponde a 5,4% do produto da União Europeia, portanto, em tamanho, mais ou menos o mesmo tamanho, comparando coisas que não são totalmente comparáveis, mas é para termos aqui uma ideia da capacidade e do firepower. 4 anos também tinha sido o Plano Marshall. A grande diferença vem entre a diferença que o Plano Marshall tinha, que eram 90% de subsídios, ou seja, 90% de grants, de dinheiro a fundo perdido, e que, neste caso, depois de todas estas discussões do Conselho, chegamos basicamente a 50%. E, portanto, essa é a grande diferença, mas continuamos a ter uma escala extraordinária que nunca tivemos na União Europeia. E, portanto, eu penso que aquilo que se passou esta noite tem realmente algo de histórico, por esta rapidez, pela escala e pela capacidade. E vejam só o número que hoje anunciavam no Expresso, logo de manhã, e que o Luís Magalhães até me enviou a notícia, sobre o que é que corresponderia para Portugal. 45 mil milhões de euros. Seja 45, seja 44, seja 46. Vamos olhar o que é que Portugal recebeu da União Europeia desde 1986. Net, Portugal recebeu desde essa altura 87 mil milhões. Ou seja, Portugal contribuiu 51 mil milhões, recebeu 138, o net são 87 mil milhões. Nós estamos aqui a falar de um montante que é metade do que Portugal recebeu desde sempre. O que me dá muita esperança, mas também me causa alguma preocupação na capacidade como vamos saber ou não utilizar este montante. E, portanto, nós temos realmente que olhar para aquilo em que vamos utilizar este montante. E utilizar este montante tem muito a ver com este alinhamento que vamos ter ou não com o que está a passar na União Europeia. E, portanto, o João Sousa referia uma coisa que eu achei interessante, porque o plano Costa e Silva realmente olha muito para o Atlântico. Eu acho que isso é essencial para Portugal, que nós somos essa âncora para o Atlântico, mas temos que estar bem alinhados com aquilo que eu chamo as tensões europeias que vivemos, que são essas que a Europa quer resolver. E quando um burocrata, no bom sentido, em Bruxelas, estiver a olhar para este plano e tiver a possibilidade de ter um poder incrível e inimaginável, e ontem falava com o meu amigo e antigo vice-primeiro-ministro Paulo Portas, e olhávamos para uma das conclusões do Conselho, que é a conclusão número 19, que fala do processo, nós aí percebemos que na Europa o diabo está sempre no detalhe, não é? E, portanto, o ponto aqui vai ser como é que vai ser feito este processo para a obtenção destes fundos. E a burocracia de Bruxelas, no bom e no mau, estará alinhada para projetos que vão no sentido de resolver os problemas que hoje são os problemas que a Europa considera os mais importantes. E, portanto, depois podemos falar nas perguntas e respostas sobre este processo, que eu penso que vale a pena falar nos detalhes, que ainda não conhecemos todos, mas que me assusta pela sua complexidade. O que é que Bruxelas tem hoje na cabeça? Bruxelas tem hoje na cabeça 3 tensões que vivemos e que vamos ter que resolver e que algumas aceleraram com a crise e com a pandemia. Portanto, os nossos projetos têm que ligar a esta ideia de que o que é que a pandemia nos traz para o futuro e o que é que ela veio acelerar e o que é que devemos travar. E aquilo que esta pandemia nos trouxe foi estas 3 tensões entre o mundo físico e o mundo digital, que era uma tensão que nós já conhecíamos, uma tensão entre o mundo nacional e o mundo supranacional, também muito típico na União Europeia, e uma tensão entre a liberdade e o controle. E, portanto, tudo irá muito dentro destas 3 tensões, na burocracia de Bruxelas, ver como é que os nossos projetos vão contribuir ou não para dirigir e para direcionar a União Europeia na boa direção. Vejamos o físico e o digital. Físico aqui, não só o ser físico, mas ser físico e linear, como é a nossa economia, para uma transformação que seja digital e circular. A pandemia veio, como nunca, acelerar todos estes setores, e nós fomos testemunhas disto, seja no teletrabalho, seja na educação, seja na saúde. Eu lembro-me de falar durante os meus 5 anos com amigos médicos a perguntar-lhes porque é que as consultas não eram online,
e todos diziam que isso era impossível, que não fazia sentido, que não podia haver consultas online, porque se tinha que estar ao pé do doente. Hoje todos fazemos consultas online e, no fundo, damos uma capacidade muito maior ao médico de passar tempo com o doente quando ele é necessário. Na educação, em que falávamos dos MOOCs, falávamos dos online, e se dava e se não dava, de repente as aulas passaram a ser online. Não sei se repararam que Cambridge e Oxford decidiram que tudo o que são lectures com mais de 300 pessoas serão sempre online. E que o professor, muito também na tradição inglesa, vai continuar a ser sobretudo um mentor e um tutor para ajudar os alunos a resolver os problemas. E, portanto, estas transformações vão ser as transformações, este pêndulo entre o físico e o digital que esteve aqui encalhado, ele pela primeira vez vai acelerar. E nós vimos isto nestes meses, porque vimos as empresas a inovar muito mais do que alguma vez inovavam. Portanto, vamos ser positivos. O que é que foi positivo? A inovação acelerou. Nós vimos o número de artigos científicos, por exemplo, da pandemia sobre o Covid, a duplicar todas as 2 semanas. Eram para aí, não chegavam a 1000 artigos no princípio de março. Hoje já vão em quase 5000 artigos científicos. Portanto, uma quantidade de partilha de dados, quantidade de colaboração que fez uma aceleração na ciência, mas também na inovação. E nas empresas conseguimos pela primeira vez parar aquilo que em inovação chamamos o analysis paralysis. Ou seja, as empresas tiveram que, com as suas ideias, ir para a frente. Não tiveram excesso de análise, não tiveram excesso de decisão, tiveram o ponto certo para acelerar a inovação. E, portanto, aquilo que nós vemos vai ser essa aceleração e, sobretudo, se repararem, neste pacote plurianual, houve uma quebra no orçamento de Research and Innovation, o que é uma pena, a meu ver, mas o que levará ainda mais a dar mais atenção àqueles projetos que estiverem nestas áreas. Porque Bruxelas sabe que, por consenso e por discussão, teve que diminuir. Reparem, eu tinha deixado uma proposta de 100 mil milhões para o programa Horizonte Europa, que era o novo programa de ciência, pensando eu que íamos de 80 para 100. Afinal, a notícia que tenho aqui em frente a mim hoje é que o programa de ciência vai ser de 75,9 mil milhões, com uma pequena contribuição do programa dos 750 de mais 5 mil milhões, portanto vai ficar mais ou menos aquilo que foi quando eu fui para Bruxelas. E, portanto, vai haver aqui uma tendência muito grande de fazer este tick the box, se é para a transição físico-digital, se é para a transição da economia linear para a circular. Isso são projetos, ou seja, um projeto que não tenha isto não vai ser muito difícil ser aprovado, porque ninguém em Bruxelas deixará de não aprovar ou deixará passar um projeto que não tenha essas características. Portanto, quando olhamos para os potenciais projetos portugueses, acho que este ponto é essencial. A segunda tensão que preocupa Bruxelas tem muito a ver com a tensão entre o nacional e o supranacional. E aqui temos este pêndulo, não é, da globalização e do protecionismo, que era um pêndulo que já vinha a acelerar para o lado do protecionismo. Reparem que desde 2008, se olharmos para os países do G20, vemos que esses países tomaram mais de 6 mil medidas protecionistas desde 2008. Portanto, o pêndulo já ia para o protecionismo. E agora vamos para algo ainda pior do que protecionismo, que é aquilo que Pascal Lamy chama o precaucionismo. Ou seja, nós queremos risco zero. Queremos sair de casa, não podemos morrer, temos que ter tudo a risco zero, não podemos... Isso não vai acontecer. Ou se acontecer, vai causar um preço, ou vai aumentar o preço dos nossos produtos de uma maneira extraordinária. Aliás, hoje em dia, aquilo que já custa mais na compra de um produto não são as tarifas ou os direitos aduaneiros, que há 50 anos atrás eram 50% do preço do produto e hoje são, on average, no mundo 3%, mas sim aquilo que é o preço dessa precaução regulatória que vai aumentando os preços dos produtos. E, portanto, nós temos de ter aqui cuidado de não ir para o excesso. Obviamente que todos nós acreditamos e queremos ter essas precauções, mas até onde é que o pêndulo vai? E esse precaucionismo vai mudar as cadeias de valor. Portanto, hoje uma empresa francesa vai dizer, eu já não quero só produzir, eu vou fechar a minha fábrica na China, vou fazer tudo na Europa. Ora, isso não vai acontecer. Mas pode acontecer algo diferente. Nós nunca, não vale a pena, eu costumo dizer sempre, não vale a pena pôr o dedo no rio para parar o rio, porque o rio não para. Vamos ter este pêndulo a ir para este lado.
Agora, podemos é fazê-lo de maneira inteligente e dizer a uma empresa multinacional que não vale, aquilo que deve fazer é diversificar, ou seja, em vez de ter só uma fábrica na China, que tenha também outra fábrica na Europa. Que em vez de ter só uma fábrica na China, utilize aquilo que hoje será a mudança através da impressão 3D, da impressão aditiva, da não necessidade de ter grandes estoques, de fazer essa impressão on demand. E, portanto, aí para Portugal, como Portugal nunca teve, não é? É que se essas grandes empresas vão querer que, através do seu precaucionismo, diversificar as cadeias de valor e trazer para a Europa essa produção, ou partes dessa capacidade produtiva, Portugal tem aqui uma oportunidade única de capturar essa diversificação. Portanto, aquilo que vos deixo aqui como mensagem é que, obviamente, eu, como pessoa, não acredito num pêndulo que vai para o protecionismo e o precaucionismo. Mas eu acho que não há travão possível. Isto vai acontecer. Então vamos tentar retirar ou tentar aproveitar o melhor que podemos. E a terceira tensão que vos queria falar para finalizar tem a ver com esta tensão entre o controlo e a liberdade. E aqui esta tensão talvez seja das que mais preocupa mulheres como a Vera Jourova e outros comissários como a Margaret Vestager, que é esta ideia de que a Europa pode, pela primeira vez, ser o ponto de atração de talento se jogar bem as suas cartas. Nós estamos num momento em que estamos entre dois mundos. Um do Estado controlador e outro do cidadão decisor. Quase todo o mundo fora da Europa, por uma razão ou outra, o Donald Trump quer um Estado pequeno, mas quer que ele seja controlador. A China, vimos como é que geriu esta crise através do controlo da sua própria população. E a Europa pode ser um safe harbor de uma plataforma em que o cidadão é ele o decisor. E isso é um dos maiores poderes da Europa, que é a capacidade de poder atrair através de aquilo que hoje os melhores do mundo querem. Ou seja, se eu for um talento nos Estados Unidos ou na Ásia, eu estou mais atraído para vir para um sítio, uma plataforma em que eu possa participar na co-decisão do futuro dessa plataforma, que eu possa participar nas políticas, que eu seja da solução. E Bruxelas tem um soft power brutal. No outro dia, costumamos falar muito sobre o exemplo daquilo que é o Global Data Protection Regulation, do GDPR. Mas Bruxelas sempre teve esse poder. Hoje toda a gente no mundo segue aquilo que foi a regulação de Bruxelas. Mas eu lembro-me, ainda estava eu na banca, quando Bruxelas impediu aquilo que foi a fusão entre a Honeywell e a General Electric, quando o regulador americano o tinha permitido. Portanto, o regulador europeu a ter uma capacidade extraordinária de regular, não só na Europa, mas também para fora da Europa, aquilo que nós hoje chamamos o Brussels Effect. E, portanto, essa atração de talento, através desta capacidade que teremos ou não de concentrar os nossos projetos naquilo que é o cidadão. Como é que o cidadão vai ser ele o centro do Artificial Intelligence, da mecânica quântica, de todas estas áreas de futuro, noutras partes do mundo, aquilo é tentar desenvolver a tecnologia para que o Estado possa controlar e a Europa fazer contracorrente em que vai exatamente aproveitar essa tecnologia para que o cidadão esteja no centro e para que seja o cidadão esse co-decisor. Portanto, temos aqui realmente à nossa frente um momento único na história por várias razões, mas hoje, sobretudo, um momento histórico pela capacidade que a Europa teve de pôr este pacote que eu pensei que demoraria meses e meses e meses e meses. Só para vos dar uma ideia, quando eu cheguei em 2014, toda a negociação na altura do Conselho tinha demorado quase um ano ou mais de um ano. Portanto, aqui tivemos em 2 meses uma decisão. E, portanto, era assim um bocadinho o que vos dava como, aqui como a minha ideia e o meu otimismo de hoje. Obrigado. Obrigado nós, Carlos. Fantástico. Tal como falámos aqui há dias, quando estivemos juntos para planear esta sessão, o Carlos, na altura, sublinhou muito a necessidade das empresas perceberem que este futuro já começou. Portanto, o quadro que você agora acabou de escrever, no fundo, explica-nos a dimensão do desafio e também da oportunidade que estamos a viver.
Nós, como trabalhamos mais direcionados para as empresas, temos que interpretar esse quadro que o Carlos partilhou connosco e ajudar as empresas justamente a perceber o que fazer, porque como você dizia, o futuro já começou. O João vai então agora moderar um painel de nossos partners que têm vindo a trabalhar nesta matéria. Então, eu disse, se nossos convidados quiserem participar no debate através do chat, temos muito gosto depois em fazer chegar as questões, seja para o Carlos, seja para os nossos sócios. João, força. Obrigado, Luís. Então, eu vou aqui, se calhar, pegarem aqui algumas palavras-chave que o Carlos foi dizendo ao longo da sua apresentação. Antes de apresentar aqui o nosso painel, para lançar depois aqui uma série de temas e tentarmos, não vamos conseguir responder a todos os temas e a todos os objetivos que vão ser apresentados e que vão ser apresentados hoje, mas focar-nos, se calhar, aqui em alguns. O Carlos focou aqui a preparação de Portugal, seja do Estado, seja das empresas, para receber um montante tão elevado em tão pouco tempo, qual é o nível de preparação e, no final do dia, o que é que vamos fazer com estes montantes. Temos um tema relacionado também com a massa crítica, ou seja, a relevância que as empresas portuguesas têm hoje e podem vir a ter, e como é que se alcança essa massa crítica? Será através de crescimento orgânico e inorgânico, são modelos colaborativos. Portanto, há aqui também um próprio desafio àquilo que são hoje os modelos existentes para um crescimento das entidades. Aqui uma ligação ao que o Carlos fala entre o físico e o digital. Para mim também existem aqui dois temas muito relevantes, que é a própria ligação académica às empresas, e aqui este cordão umbilical e esta inovação e aceleração da inovação, que pode muito vir desta ligação académica, a própria reconversão do capital humano. O Carlos falou também da economia circular, falou das cadeias curtas, que são temas que já existiam estas tensões e que ficaram ainda mais expostos com o Covid-19, em que as empresas não podem estar meses à espera de uma matéria-prima, não podem estar dependentes de qualquer produto vir de barco da Ásia ou dos Estados Unidos. Então, como é que isto se resolve? E há o tal pêndulo do just in time, just in case, e como é que, de forma eficiente, se vão gerir estas novas cadeias de valor. A questão da diversificação é um tema que pode trazer para Portugal muita indústria e a reconversão de alguma indústria que também temos hoje de ponta e, portanto, como é que vamos tentar atrair esse investimento, quer nacional, quer investimento estrangeiro, para tornar Portugal relevante, não só na plataforma atlântica, mas também na Europa e como porta de entrada da Europa e como aqui uma fábrica para a Europa. Por último, em termos de viveiros de inovação e de centros de excelência, aquilo que o Carlos mencionou em termos de mobilidade que já existe hoje na Europa, das condições e da estabilidade, quer política, quer uma estabilidade económica que outros blocos hoje em dia não têm, acho que vai ser também uma carta muito importante para atrair esses cérebros, para atrair essa inovação e, com isso, tentar ter aqui um leapfrog face àquilo que são os outros blocos. Sem mais demora, então, o que é que nós vamos tentar, neste pequeno painel, hoje, tentar discutir? Vamos tentar discutir à volta destes temas da indústria, da reconversão da indústria, da reindustrialização, os temas dos pilares de infraestruturas e tentar aqui também partilhar um pouco a nossa visão. Estão comigo a Céu Carvalho. A Céu é sócia da nossa área fiscal e tem, desde há muitos anos, acompanhado todos estes programas relacionados com programas de incentivos europeus. O Diogo Sousa e o Fernando Mascarenhas, que são sócios da área de consultoria. O Diogo com uma especialização em telecomunicações e IT e, portanto, vão partilhar aqui também a sua visão ao nível empresarial e depois também fazer aqui a ligação para aquilo que serão as arquiteturas digitais. O João Sousa Leal é um sócio nosso da área de Deal Advisory, ou seja, tem acompanhado muito dos investimentos nacionais e estrangeiros que têm sido feitos nestes setores que fomos abordando ao longo da discussão. E, portanto, se calhar, João, começaria contigo. Dada a tua experiência e as transações e os investimentos que tens ajudado investidores nacionais e estrangeiros a fazer, para ti, pegando naquilo que é o plano europeu, naquilo que é o plano de Portugal e a visão de Portugal,
as infraestruturas, qual é a importância que tu vês neste pilar das infraestruturas para a operacionalização do restante programa? Bom dia a todos. Bom, João, respondendo à tua questão, acho que as infraestruturas, como sempre em todos estes programas, mas neste sendo particularmente relevante pela dimensão e pela crise que vivemos, terão um papel central no processo de cooperação económica, quer na Europa, quer em Portugal. O grande desafio que Portugal terá é, neste novo contexto e com acesso a estes fundos, a seleção dos investimentos que fará em infraestruturas e focar, eu diria, não pela primeira vez, mas ter um investimento mais focado nas áreas de infraestruturas que criem maiores sinergias com toda a nossa indústria e com todos os nossos setores que contribuem mais para o PIB hoje, mas também aqueles que poderão ter mais competitividade no futuro. Um bocadinho pegando no que o Carlos Moedas disse, há um conjunto de oportunidades que vão surgir que resultam desta crise, numa economia de maior proximidade, e é importante que neste plano de infraestruturas, que seja a longo prazo, se pense em políticas de investimento público conciliadas com o investimento privado, que tenham um impacto duradouro na economia. Por isso, João, desculpa, isso é um ponto importante, porque quando estamos aqui a falar destes apoios europeus e do próprio investimento de Portugal, aqui na tua visão e aquilo que tu tens visto acontecer, estes investimentos serão só investimentos do Estado? Qual é o apetite depois dos investidores nacionais e investidores estrangeiros que têm tido por este tipo de ativos? O apetite, eu diria que é muito, muito grande. O que nós temos visto num mercado mais secundário de infraestrutura, Portugal, os investimentos em infraestruturas massivos, eu diria nas últimas 3 décadas, é investidores estrangeiros a procurarem esses investimentos e entrarem no mercado português à procura desse tipo de projetos. O mesmo acontecerá em novos projetos. Por isso, quando nós hoje olhamos, o que está a ser apresentado pelo plano do Costa e Silva, quando olhamos para projetos de investimento em portos, no novo aeroporto, na ferrovia, tudo isso poderá atrair, todos esses projetos poderão atrair investidores nacionais e internacionais, privados, com um contributo que eu diria que é decisivo. Para já, podemos financiar estes projetos em conjunto com os investidores internacionais e eu tenho uma visão muito particular. Eu diria que o capital privado alocado a estes projetos gera um conjunto de externalidades positivas, normalmente na economia, e gera, sobretudo, um conjunto de efeitos muito positivos que são indutores de procura, ou seja, estes investidores terão também uma preocupação que estes projetos sejam bem-sucedidos e sejam focados realmente no que criar valor. Eu diria que há, num momento único de excesso de liquidez e de escassez de projetos, uma possibilidade muito grande de atrair investimento. E diz-me uma coisa, tu falaste aí alguns temas de redes de infraestruturas relacionadas com transportes, com logística, etc. Além daquilo que é o óbvio, que o setor da construção, por exemplo, poderá ter aqui um benefício direto, como é que tu explicas depois, em termos de infraestruturas, os nossos outros clusters mais tradicionais, aos menos tradicionais, como é que tu vês depois as infraestruturas a ligarem-nos ao resto da Europa e como é que essas entidades vão beneficiar, esses setores vão beneficiar, por exemplo, petroquímicos, farmacêuticas, etc. Como é que beneficiam aqui das infraestruturas? Certo. Bom, a construção é óbvio, é aquele primeiro cujo impacto é imediato, não é? Porque há obra pública. Eu diria que quando nós investimos em portos, em ferrovia, em transportes urbanos e suburbanos na Grande Lisboa e no Porto, tudo isso tem um impacto em vários setores. Por isso o foco tem que ser naqueles clusters, como estava a dizer, que podem ter maior competitividade. E tu falaste em alguns, mas eu penso sempre no cluster do setor automóvel, no tema das energias renováveis. Há um conjunto de projetos, não é, que podem beneficiar todas estas infraestruturas. Hoje, quando se fala da necessidade de termos um porto de Leixões e um porto de Sines mais competitivo, não é? De criar aqui uma plataforma, quer atlântica, quer europeia, porque o comércio internacional que vem da Ásia pode beneficiar, por exemplo, uma plataforma de transshipment em Sines bastante mais evoluída, que está pensada para terminar o Vasco da Gama, mas tudo isto terá impactos em diversos setores produtivos que se tornarão mais eficientes, não é? Porque precisam dessas infraestruturas para ser mais competitivos. Uma transição energética bem pensada também, em que o objetivo seja reduzir a fatura, o custo de fatura energética para as empresas portuguesas, também terá um impacto, eu diria, bastante grande na competitividade
de diversos clusters em Portugal. E por isso, esse deve ser o racional. Devemos ter uma política orientada para a indústria, para a industrialização, para os setores que dão valor, e não uma política orientada para investimento público que não cria competitividade do nosso tecido industrial e que não se torna este crescimento económico que vai ser alavancado com este pacote de fundos duradouro. Esse é o grande desafio. Ok. Eu acho que em termos das infraestruturas físicas, acho que é um pilar, são as bases. Diogo, eu agora se calhar perguntaria-te uma coisa que é, e não está classificado como uma infraestrutura, mas eu acho que é uma das coisas, é um enabler desta transformação, é um enabler desta operacionalização deste programa, passando das autoestradas físicas para as autoestradas digitais. Como é que tu vês aqui o papel de tudo o que é a transformação digital, os 5Gs, os IoTs, todos esses jargões que estão a ser utilizados na operacionalização deste programa? E o Carlos já referiu que o Covid acelerou a transformação digital, acelerou a inovação. Eu gosto muito da piada que foi feita durante esta quarentena, que é qual foi o trigger da transformação digital na sua empresa. E depois havia a opção do CEO, COO, CIO, ou foram os acionistas. Não, foi o Covid-19. O Covid-19 veio aqui trazer muita aceleração na transformação digital, na adaptação, na flexibilidade da indústria. Mas qual é a importância e, na prática, como é que vamos ver isto a acontecer e como é que é um enabler para a operacionalização do programa? João, obrigado e bom dia a todos. Efetivamente, estamos a falar de infraestruturas de base de um país e de uma economia que se quer posicionar e que se quer modernizar. Parece-me que não preciso perder muito tempo para explicar o quão central será em todo o processo de transição que teremos que ter, em todo um plano de recuperação económica que terá que existir. Parece muito importante focarmos de como passamos da estratégia para a ação, para conseguir utilizar todos estes fundos e estes meios que vão chegar, como nunca antes visto na nossa história, nomeadamente na nossa história recente, para efetivamente colocar esse dinheiro nas infraestruturas certas que permitirão ter um efeito reprodutivo na nossa economia. Estamos a falar de um momento, em particular para a componente empresarial, um momento único. Todas as disrupções e evoluções tecnológicas ao nível das TICs têm privilegiado e beneficiado essencialmente o consumidor até agora. Quando olhamos para o 2G, o 3G, o 4G, como estamos aqui agora, beneficia essencialmente o consumidor. Nós estamos agora numa fase em que o 5G e o valor que vai libertar nos próximos 5, 6 anos, e a KPMG emitiu um estudo muito recente em que aponta para cerca de 4,3 trilhões de dólares que decorrem da implementação dos use cases 5G no mundo empresarial. E, portanto, de que forma é que vamos conseguir monetizar esses use cases empresariais e de que forma é que isso vai ter um efeito direto na economia? E para isso parece-me evidente que nós temos aqui 3 pilares, eu vou passar por ele muito rapidamente. Há toda uma infraestrutura de base que tem que ser montada, seja fixa e móvel, na fibra ou no espectro radioelétrico, com o 4G e o 5G, tem que ser deployed. Nós temos a felicidade de estar num país que tem boas infraestruturas de base, então temos um ótimo ponto de partida, mas há que agora captar recursos adicionais para, por exemplo, potenciar uma coesão do território nacional, porque ainda hoje existem simetrias e, portanto, se há um elo do litoral que eu acredito que o setor privado, nomeadamente os operadores, os reguladores, os ministérios de infraestruturas, tudo o que está a considerar nesta altura, vai conseguir captar investimento e vai conseguir ter atenção. Depois também há aqui um desígnio de coesão nacional, há um desígnio de conseguirmos chegar também às zonas rurais e suburbanas de uma outra forma e que estes fundos poderão ser alocados para viabilizar, por exemplo, novos modelos de negócio que conseguirão ou que permitirão lançar novas infraestruturas de base nesses locais. Um segundo pilar tem a ver com o que eu referi, com as empresas. O 5G é a tecnologia que nos primeiros 3, 4 anos vai impactar mais o setor empresarial, pela possibilidade de termos muito mais elementos conectados na rede, pela ligação depois aos elementos de computação, depois a introduzir aqui mecanismos de inteligência artificial, machine learning e afins, e tudo isto vai impactar essencialmente, diretamente as empresas,
em benefício depois dos seus clientes. E, portanto, estamos a falar de áreas em que é capital intensivo, portanto vai ser preciso testar novos conceitos para efetivamente revolucionar as cadeias de produção. E não estou a falar da sensorização que já fazemos hoje, quer dizer, hoje temos muitas cadeias de produção já sensorizadas, com IoT, que traz muita informação e consegue-se com isso optimizar. Mas estamos a melhorar as cadeias de produção históricas. É preciso agora repensar as cadeias de produção para serem já digital native, e para isso é preciso trazer muito dinheiro para cima dos novos modelos de negócio, ter capacidade e agilidade de testar novos conceitos e depois, com isso, torná-los viáveis e fazer crescer os diferentes negócios. Portanto, aqui o segundo pilar do impacto nas empresas é essencial e conseguir alocar fundos. E o UK, por exemplo, tem o chamado 5G Test Bed do governo britânico, que tem tido bastante sucesso na dinamização depois de um ecossistema com as universidades, com pequenas e médias empresas, empresas maiores, os grandes operadores, todos eles em redor do desenvolvimento e testes de novos modelos de utilização desta tecnologia. É uma boa prática que nós temos visto, mas é essencial que esta agilidade e esta rapidez surja, até porque, por relação ao 5G, há teorias que poderemos estar um pouquinho atrasados e, portanto, há que utilizar o last mover advantage agora para a frente. Deixa-me só terminar porque estas duas, com a última nota de relevo aqui em relação ao digital e a utilização de tecnologias de informação. Nada disto que falei até agora é possível sem depois termos um ambiente de gestão de riscos, de cibersegurança e de resiliência que funcione. E, portanto, não me vou alongar muito a detalhar aqui esses temas. Esses temas da cyber e do cibersegurança e do GDPR que o Carlos também abordou são temas que depois vão acompanhar todo este processo e são temas que cada vez são mais relevantes e apareceram novos fraudes, novas formas de fraude, novas formas de utilização de dados até durante a quarentena. Mas se calhar pegando naquilo que tu e o João falaram, em termos de infraestruturas, nós estamos a lançar as bases, certo? Lançando as bases para depois, como tu próprio dizes, isto agora é uma onda que tem que chegar às empresas, até agora foi muito focado e vocacionado para os consumidores, chegar às empresas. Isto são tudo enablers para nós conseguirmos ter uma produtividade maior, uma eficiência maior. Fernando, agora se calhar perguntava-te, em termos de oportunidades, e tendo em consideração estas bases que vão ser lançadas com a construção e a finalização daqui de algumas infraestruturas, sejam transportes, sejam energéticas, sejam estas arquiteturas que nos vão permitir ter estas transferências de dados, quais são as oportunidades que tu vês para as empresas portuguesas ao abrigo destes programas? Eu vejo aqui, e muito alinhado com aquilo que são os temas subjacentes à estratégia europeia, e o Carlos Moedas teve a oportunidade de tocar nesses pontos, e eu acho que é de ter sempre em atenção este aspecto de como é que nós vamos transformar estas ideias em planos de negócio e depois, efetivamente, vamos conseguir ir buscar financiamento para suportar este tipo de investimentos. Portanto, o alinhamento com esta agenda parece-nos fundamental, concordem com o que foi dito. Mas olhando um bocadinho para este tema estratégico, eu vejo aqui três áreas de oportunidade para as nossas empresas, nunca esquecendo aquilo que são as características do nosso tecido empresarial, que é muito suportado em pequenas e médias empresas, da mesma forma que o tecido empresarial também o é. Mas a primeira área de oportunidade, o Carlos também tocou nela, tem a ver com a reconfiguração das cadeias de valor. Também não tenho a visão do extremo do encurtamento total destas mesmas cadeias de valor, mas é fundamental introduzir mecanismos de resiliência, é fundamental introduzir mecanismos de gestão de risco, é fundamental também que estas cadeias de valor estejam cada vez mais preparadas para dar resposta àquilo que é a complexidade associada a servir um número crescente de segmentos de clientes em lógicas omnicanal, obviamente suportadas por tudo aquilo que hoje em dia a tecnologia nos permite fazer, mas isto implica um modelo diferente daquele que nós conhecemos hoje em dia das cadeias de valor e, consequentemente, pensar em encurtamentos destas cadeias de valor, trazer a produção mais para perto dos mercados, pensar em diversificação de fontes de fornecimento, substituição de fornecedores localizados em países de baixo custo e muito distantes. Isto é obviamente uma zona de oportunidade para as empresas nacionais, não só no sentido de aumentarem
a sua presença nas cadeias de valor onde já estão, mas também de entrar em novas cadeias de valor. Setores tradicionais como o têxtil, a metalomecânica, a injeção, que são quase exemplos imediatos que podem alavancar neste tipo de oportunidades. O outro ponto que aí também é evidente está subjacente à estratégia europeia tem a ver com a transição para a economia. E seja na migração para as energias renováveis, sejam elas solares, das ondas, seja na cadeia do hidrogênio, na produção de baterias, na captura de CO2, há todo um novo conjunto de cadeias de valor que estão em criação e que são altamente sofisticadas e que vão, elas próprias, obrigar a alterações profundas naquilo que já são as nossas indústrias tradicionais. São iniciativas com desafios enormes e a escala das mesmas está completamente além daquilo que é o alcance individual de cada uma das nossas empresas, mas elas estão a ser vistas de uma forma colaborativa a nível europeu. Por exemplo, esta aliança em formação para o hidrogênio limpo é um exemplo claro da construção de soluções colaborativas, onde é fundamental posicionar a indústria nacional no sentido de capturar oportunidades imediatas e oportunidades que irão perdurar durante as próximas décadas, porque estamos a falar de soluções estruturais para aquilo que são problemas de. Ainda ligado a isto, o tema da economia circular foi também referido, a necessidade da redução da dependência e da utilização mais eficiente dos recursos naturais é fundamental. Isto implica também transformações nas cadeias de valor, desde a concepção dos produtos, passando dos processos produtivos ao aftermarket e toda a componente de tratamento, e há aqui um conjunto de serviços e oportunidades que se geram. Fernando, diz-me uma coisa, eu estou a ouvir falar destes temas, diz-me uma coisa, e tu também tens estado envolvido nisso, como é que isto liga com o programa, por exemplo, da Indústria 4.0, que é um programa que também já pensava na reconversão, na digitalização, como é que estas duas coisas depois se ligam? O Diogo teve a oportunidade de já tocar um pouco nisso e se eu acho que há aqui algo que é importante é que não há uma disrupção total, há uma continuidade relativamente àquilo que já se estava a ser feito, mas com meios à disposição das empresas para poderem não só acelerar, como ainda escalar aquilo que já estava a ser feito. No contexto industrial, e a Indústria 4.0 aqui no chavão, no meio disto tudo estão muitas tecnologias, robótica, Big Data, Advanced Analytics, Cloud, enfim, podemos passar o resto do tempo a falar aqui só em jargões, mas o importante é em que medida é que estas tecnologias permitem às empresas criar novas vantagens competitivas em termos de agilidade, em termos de eficiência, em termos de... É um caminho que já estava a ser percorrido. Eu acho que aqui a grande boa notícia é que o reforço destes incentivos europeus, e mais uma vez alinhado com estas prioridades e tensões que o Carlos referiu, expectavelmente permitirão às empresas continuar este caminho e não só escalar este caminho e fazer mais e maior. E diz-me uma coisa, e agora se calhar rapidamente, porque acho que depois toda a gente está ansiosa por ouvir a CEL, que é quem tem é a gatekeeper do dinheiro, não é? Fernando, João e Diogo, em termos daquilo que é este novo paradigma, o que é que vocês veem que são os principais desafios que as empresas portuguesas têm, seja na adesão a estes programas, seja na revisão do seu modelo de negócio e da sua estratégia? Se isto tem impacto, se a empresa estiver numa fase quer de recuperação, quer de reestruturação, está numa fase de investimento, grosso modo, quais são os principais desafios e de forma sucinta os principais desafios que vocês veem para as empresas portuguesas para entrarem neste programa e não só entrar no programa, entrar na operacionalização desta visão para Portugal? Se calhar eu posso começar, se calhar, para além do primeiro desafio, que é o desafio da sobrevivência, ele já teve a oportunidade de tocar nele. Há aqui um desafio imediato que é questionar o posicionamento, questionar a validade do posicionamento competitivo atual neste novo contexto, avaliar as oportunidades que se apresentam, estabelecer prioridades, fazer opções e passar rapidamente à ação. Eu gostei muito dos três temas-chave: sangue frio, rapidez e escala. Eu diria que eles aplicaram-se à Comissão Europeia, aplicam-se às empresas que vão ter que reagir a isto. Eu destacava aqui provavelmente 4 zonas, e não vou entrar no detalhe, deixo os meus colegas isso, mas 3 ou 4 grandes desafios que eu vejo aqui. O primeiro desafio tem a ver com aquilo que é a nossa estrutura empresarial, e há aqui um desafio da escala e a necessidade de repensar outro tipo de modelos, nomeadamente colaborativos, para conseguir enfrentar todo este conjunto de desafios.
Isto é uma mudança em termos de modelo de gestão, mas é também essencialmente uma mudança de mindset. Depois há aqui o desafio da inovação, da investigação e desenvolvimento, que é fundamental escalar, e é fundamental trabalharmos na transposição da investigação e do desenvolvimento para as soluções. Isto tem que ser acelerado. Mais uma vez foram já aqui dados excelentes exemplos de como esta crise acelerou a inovação. O ser humano, sempre que é colocado perante riscos e perigos, tem esta capacidade de se exceder, e é isso que tem que continuar a acontecer. Depois é o desafio da continuidade de transformação digital. Já falamos disso dentro da lógica da indústria 4.0, no que diz respeito à indústria, mas isto é aplicado de uma forma transversal, diria eu, a todos os setores. O outro desafio é o desafio das pessoas. É fundamental atrair e reter talento, seja nacional, seja internacional, e, por outro lado, todos estes processos de transformação vão ter implicações estruturais nas forças de trabalho existentes, quer em termos de número, quer em termos de qualificação de empresas. É fundamental criar depois aqui uma resposta integrada, Estado, empresas, universidade, criar mecanismos de requalificação, criar mecanismos de reinserção fluida das pessoas na vida ativa, porque nós estamos a falar de um desafio diferente para as pessoas, que será diferente daquilo que nós conhecemos. João, como é que tu vês a ligação de revisão da estratégia dos modelos de negócio com aquilo que é depois a componente de preparação ao nível da gestão financeira, da própria gestão do negócio, em termos práticos, a nível de preparação, e tendo em consideração, como o Fernando disse, aquilo que é o nosso tecido empresarial e o teu conhecimento que tu tens do tecido empresarial, o que é que achas que são aqui os grandes desafios a este nível? Certo. Sim, eu focava 3 desafios muito alinhados com o que o Fernando disse. Eu diria que o primeiro é claramente reajustar a estratégia a este novo contexto, ou seja, como falou o Carlos Moedas na discussão das cadeias de valor, o tema da digitalização foi falado pelo Diogo, novas formas de trabalhar, tudo isso, em qualquer setor de atividade, em qualquer, até no nosso, por exemplo, são necessidades de alterações de estratégia para, basicamente, adaptar a oferta ao novo contexto económico e aproveitar a crise como uma oportunidade. A segunda, e acho que é preocupante no nosso contexto português, é o excesso de alavancagem, ou seja, a capacidade financeira que as empresas em Portugal terão para aproveitar este novo momento. Vindo fundos de fora, é importante que exista neste pacote de estímulos um conjunto de instrumentos, eles estão previstos, que permitam a desalavancagem do tecido empresarial português. O que nós temos hoje são níveis de alavancagem de tal forma elevados e pouco saudáveis, muitas vezes criam um garrote ou as restrições tão grandes a temas como o Fernando referiu, de investigação e desenvolvimento, de investimento em tecnologia, de um conjunto de necessidades que as empresas têm para conseguirem ser competitivas com os seus peers internacionais. O terceiro, também ligado ao que o Fernando já mencionou, tem uma dimensão em escala. Não é que todas as indústrias tenham de ter grande dimensão em escala, mas eu diria que um país só pode ser competitivo se tiver um conjunto de indústrias e de clusters, e se calhar voltamos aqui ao velhinho plano do Porter, não é? Com uma dimensão que nos dê competitividade quando competimos nos mercados internacionais. Porque é uma coisa clara, e a primeira é gestão one-on-one. A escala traz, normalmente, em muitas indústrias e economias de escala, criam margens mais elevadas, rentabilidade mais elevada e permite competir mais facilmente nos mercados internacionais. Isto tudo ligado com o que eu falei ao início, com uma política de investimento em infraestruturas racional, com critérios muito racionais e definidos para criarem valor para aquelas indústrias que nós achamos que são a economia portuguesa, pode criar aqui um contexto novo para a economia portuguesa e fazer com que as nossas empresas ultrapassem estes desafios que nós temos vindo aqui a mencionar. Diogo, só muito rapidamente, e juntando aquilo que o João e o Fernando disseram, em termos de revisão de estratégia, em termos de uma preparação das entidades, ganhar essa massa crítica, em termos daquilo que é a transformação digital, aquilo que são as arquiteturas, aquilo que vai ser necessário para implementar novos modelos operativos, desmaterialização de processos, etc. Não sei se queres dar 1 ou 2 exemplos que tens visto em termos de aplicação na prática daquilo que é o 5G, daquilo que é o IoT, e como é que estes sistemas de dados, informação e arquitetura vão enquadrar e vão ajudar a operacionalizar depois a estratégia que cada uma das entidades vai delinear. De forma muito, muito sucinta,
E pensando nos desafios, eu diria que a agilidade e a rapidez na tomada de decisão é o grande desafio, porque a estratégia vai-se definir, mas a estratégia vai ter que ser revista, as empresas vão ter que ter capacidade de forma contínua, ter um modelo ágil de gestão da sua estratégia. Não quero dizer com isto que mudamos a estratégia todos os dias ou que perdemos o rumo. Temos a capacidade de ir monitorando e ajustando de forma contínua. E felizmente as tecnologias de informação já o permitem, e os grandes desafios que nós temos hoje com algumas empresas multinacionais em que o nosso Centro de Excelência depois acaba por apoiar, é precisamente nessa capacidade de modelar uma framework que permite às diferentes pelouros dentro do board de uma organização, o CFO entender-se com o CTO e com o CIO e com o CEO, de forma, olhando só para um cockpit. Portanto, montar tudo aqui por baixo permite uma tomada de decisão ágil, ir ajustando as estratégias e os planos de execução on the fly, é o desafio que, trazendo, sem que frio temos sempre, trazendo os três elementos que o Carlos Moedas falou inicialmente, rapidez e depois ganhar a escala, que é rapidez na tomada de decisão informada e que dê algum conforto aos tomadores de decisão, é o grande desafio para precisamente termos decisões e seguirmos para a frente. Ok. Agora, deve estar toda a gente ansiosa para te ouvir, Céu, que és tu que estás entre as empresas e o dinheiro. Dada a tua experiência que tu já tiveste com o Portugal 2020 e outros programas europeus para o fomento da inovação, da indústria, etc., o que é que, em termos práticos, e o que é que a nossa audiência pode esperar em termos de acesso a estes programas? O Carlos já disse que ficou surpreendido com a rapidez de execução com que o programa está a ser delineado e aprovado. Agora, qual é a rapidez e como é que podemos esperar o acesso a estas linhas por parte das empresas? Sim. Bom dia a todos. Esta, João, é uma grande responsabilidade, diria. Para responder a esta questão, acho que é importante referir que a pandemia do Covid-19 surge em Portugal precisamente no último ano do quadro plurianual de apoio, em vigor até 31 de dezembro deste ano, e no momento em que a Comissão Europeia e os Estados-membros estão a ultimar as negociações para o próximo quadro, e que deverá vigorar entre 2021 e 2027. Portanto, a pandemia apanha aqui desprevenidas as empresas com projetos de investimento em curso e muitos deles ao abrigo de apoios comunitários, do Portugal 2020, essencialmente. Portanto, estas empresas contratualizaram com o Estado português metas económicas e financeiras para atingir nos próximos anos. Portanto, naturalmente, em face da crise, e se estas metas não forem atingidas, apesar de algumas medidas de flexibilização que o Estado introduziu nos últimos meses, algumas destas empresas poderão efetivamente correr o risco de devolver os apoios obtidos. Por outro lado, as últimas verbas disponíveis até 31 de dezembro de 2020 para financiar novos projetos estão a ser canalizadas, desviadas pelo Estado para dar resposta imediata à situação de pandemia. Portanto, aqui o Orçamento Nacional está claramente sob pressão. Então, desculpa, então quer dizer que já hoje existem linhas disponíveis, certo? Foram reconvertidas para apoios imediatos e para essa rapidez, porque o tempo que vai demorar agora a executar, mesmo que seja aprovado já tarde, vai demorar agora algum tempo a ser canalizada, a se escolherem os canais e os instrumentos para chegar à economia, certo? Mas podemos assumir que existem já instrumentos hoje disponíveis e as empresas já hoje podem ir tentar serem elegíveis para esses fundos e depois já se sabe mais ou menos como é que vai ser o processo para a elegibilidade dos próximos fundos, certo? Já hoje também se pode começar a pensar nisso e as empresas podem começar a pensar nisso. Sim, é verdade. Não é fácil de adivinhar, mas com base na experiência que temos do passado, também é possível tirar aqui algumas lições e compreender como é que as coisas vão acontecer. Mas, atualmente estão ainda abertos alguns concursos, nomeadamente para projetos a realizar em regiões de baixa densidade, que deverão fechar agora em setembro, e depois também existem concursos interessantes para o centro e para o Algarve, para grandes projetos de investimento, mas que deverão fechar logo esgotadas as verbas. Portanto, em boa verdade, antes da pandemia do Covid-19, várias linhas já estavam em overbooking. Portanto, apesar do Estado estar neste momento a avaliar que linhas terão ainda verbas, portanto, com o objetivo depois de as redistribuir, salvo melhor opinião, diria que apenas é expectável que abram novas escolas, ou pelo menos escolas com orçamentos significativos até ao final do ano, se chegarem de facto esses reforços da União Europeia.
Por isso é que a possibilidade que a Comissão Europeia propõe, portanto, de criar um regime de transição do Portugal 2020 até pelo menos o final de 2021, seria claramente uma boa notícia. Sobretudo se considerarmos que, com a pandemia, muitas empresas acabaram por adiar decisões de investimento e não estariam já em condições, neste momento, de submeter candidaturas, pelo menos até o final do ano. Diz-me uma coisa, com base no que me estás a dizer, e tendo em consideração quer o enquadramento que aconteceu, que não estava à espera da pandemia e ao que levou, e a tua experiência nestes processos, sucintamente, o que é que poderão ser as lições que já aprendemos com os programas do passado, e por forma aqui a responder também a uma preocupação que já foi levantada por nós, inclusive pelo Carlos, que é a preparação de Portugal, e nomeadamente das empresas, para receberem e para serem elegíveis para estes processos. Quais são aqui as principais lições que devemos tomar? Eu diria que podemos e devemos sim tirar algumas lições das experiências passadas. Na perspectiva das instituições, apontaria a necessidade de investir num novo modelo que permitisse a submissão de candidaturas em contínuo, ou seja, no qual as empresas não necessitem de aguardar pela abertura de concursos para poder iniciar a execução dos seus projetos. Isto foi ensaiado no passado, portanto, este modelo, mas rapidamente foi abandonado pelo Governo. Em resultado desta inflexibilidade, muitas empresas realizaram os seus projetos de investimento sem recurso de apoio e acabaram por prejudicar, em alguns casos, até a dimensão do projeto e até mesmo a rapidez da sua execução. Na perspectiva das empresas, a minha sugestão vai para a preparação das candidaturas. Para serem bem-sucedidas, é fundamental efetuar um trabalho ex ante e não muito próximo do prazo das escolas. Isto para poder estruturar bem o projeto a candidatar, definir adequadamente os objetivos a alcançar, definir adequadamente o calendário de investimento a executar e ainda fundamentar os impactos que o projeto pode ter e alinhado depois com as prioridades do programa de apoio. Agora, para não serem cometidos os mesmos erros do passado, e uma vez que a Comissão Europeia propõe acelerar a distribuição dos novos fundos e eventualmente ainda em 2020, portanto, libertando aqui uma parcela significativa ainda em 2020, penso que as empresas aqui têm uma oportunidade única para, diria, desde já e por antecipação, reavaliar os seus planos estratégicos e, fazendo sentido, realinhar as suas intenções de investimento, como aqui o Fernando referiu, e, no limite, os seus modelos de negócio. Portanto, e faria sentido esta reavaliação, tendo em consideração, portanto, os setores que estão a ser identificados como prioritários para as próximas décadas, como o João, de resto, já falaste, alguns dos quais já foram aqui abordados, portanto, também pelo Fernando e pelo João, pelo Diogo, e não menos importante também incorporando as linhas orientadoras da União Europeia, nomeadamente no que respeita à dupla transição para a economia ecológica e digital. Agora, como também já foi aqui referido, é importante que esta avaliação seja efetuada não apenas numa perspectiva individual, portanto, das empresas, mas igualmente ponderando parcerias com outras entidades. E também aproveitando e estimulando até as redes de colaboração com a academia e com as instituições de TD, que se têm vindo a fortalecer em Portugal nos últimos 10 anos e também no resto da Europa. Com este trabalho, diria que faria sentido identificar e selecionar os instrumentos de financiamento mais adequados, e estes poderão resultar numa combinação de várias linhas de apoio, dependendo depois dos critérios de cumulatividade ou não cumulatividade que a União Europeia vier a instituir, para tirar depois o melhor partido dos fundos comunitários, mas também de outros meios de financiamento igualmente relevantes, dependendo naturalmente depois da dimensão do projeto. O tema dos instrumentos é importante para isso e também para o que o João já mencionou, o deleveraging, que tem que se baixar os níveis de dívida e é um dos objetivos, não é? É haver mais equity nestes investimentos, seja ele privado, público, e poderá, inclusive em alguns instrumentos, até está previsto que o Estado possa ser acionista, o que vai aumentar ainda mais o escrutínio e aqui os requisitos e exigibilidade. Vítor, agora passo-te aqui a tarefa árdua de fazer aqui o fecho e a súmula. Não sei se há mais alguém que tenha alguma coisa a acrescentar, senão deixaria-te agora. Muito obrigado. Muito obrigado, João. A tarefa árdua foi vossa, não é? E a tarefa árdua agora é de todos, todo o país, do governo, das empresas e dos consultores também, e dos auditores e dos fiscalistas,
para apoiar este país e as nossas empresas. Eu agradeço, em primeiro lugar, ao Dr. Carlos Moedas. Ele pediu desculpa, mas teve outro compromisso. Admito que ele hoje tenha muitas solicitações para fazer face a tudo isto e a todas estas novidades que hoje vocês acabaram por partilhar uma parte connosco. Ficou claro para todos que, de facto, nós temos aqui hoje um dia histórico. De facto, o Dr. Carlos Moedas enfatizou que estamos a falar de qualquer coisa como 50% de tudo aquilo que recebemos nos últimos 35 anos, o que demonstra efetivamente aquilo que estamos a falar é um enormíssimo desafio para todo o país, é um enormíssimo desafio para todo o tecido empresarial e é um enormíssimo desafio para todos os stakeholders, como a KPMG, que têm aqui um compromisso para com o país, para também contribuírem com as suas competências e com o seu talento, para que nós, de facto, consigamos atravessar este período, que é um período de tremendo desafio. Ficou claro que a Europa irá continuar, sem dúvida, a representar um elemento fundamental na decisão daquilo que é os interesses do mundo, naquilo que é a necessidade de captar talento. Enfim, falou-se hoje de muito jargão, mas há aquilo que eu pelo menos registro no final do dia. Alguns dos nossos convidados que estiveram hoje connosco e a amabilidade de nos colocar algumas questões, falavam o que é isto do aumento da inovação, o que é isto do novo normal, o que é isto da necessidade ou não de não repetirmos os erros do passado, a forma como, e a Céu enfatizou isso bem, a forma como nós temos que nos antecipar à capacidade de ir buscar os fundos, sob pena de quando chegarmos lá, o tecido empresarial português, uma parte dele já morreu. Mas isso, nós temos dado demonstrações inequívocas da nossa capacidade enquanto país, enquanto cidadãos. As empresas como a KPMG estão, obviamente, a encarar este desafio como um desafio muito sério. Eu acho que este é, sem dúvida, e provavelmente nas nossas vidas, estamos hoje perante o maior desafio que nos colocará o mundo e a economia e tudo isto que nós temos vindo há 4 meses. Nós na KPMG continuaremos, sem dúvida, seja na atividade industrial ou nos serviços, incluindo aqui também, obviamente, a atividade bancária, que terá um papel fundamental, mas parece-me evidente que os próximos 7 anos que irão marcar estas oportunidades, são oportunidades sem paralelo, e desde a transformação dos modelos de negócio, a oportunidade de reestruturação financeira, as hipóteses de ganhos de escala, aquilo que é importante de facto é que nós tenhamos a capacidade de reagir e de agir. E portanto, conforme creio que terá ficado claro para todos, as nossas equipas têm as competências adequadas para o efeito. Esta equipa que hoje esteve aqui convosco, esteve a trabalhar nas últimas semanas e nos últimos dias com muito afinco e com muita dedicação para poderem antecipar aquilo que são as necessidades dos nossos clientes e dos nossos parceiros e, portanto, estamos obviamente empenhados em continuar esta jornada. É uma jornada muito longa, é uma jornada que começa hoje, mas acaba daqui a 7 anos. Portanto, há aqui a nossa capacidade de captar estes fundos vai ser tremenda, mas aquilo que eu sinceramente hoje saio daqui com a convicção de que estamos preparados para mais este desafio. A KPMG irá continuar esta caminhada com esta iniciativa do KPMG Talks. Esta iniciativa é uma iniciativa que não começámos agora porque temos uma nova normalidade, começámos porque entendemos que esta é uma obrigação que temos para com os nossos clientes e para com o país e, portanto, fica já dada a nota de que em setembro voltaremos ao KPMG Talks, portanto agora em agosto iremos ter todos umas merecidas férias, porque têm sido de facto períodos muito intensos e com muita atividade e com muito desafio, mas fica a promessa para todos os nossos clientes e parceiros que em setembro voltaremos com o KPMG Talks, com novos desafios, novos temas e provavelmente também este será um tema central. Portanto, agradeço mais uma vez a todos a paciência para nos ouvirem. Nós estendemos um bocadinho para além do horário normal, mas eu acho que o apetite de todos que temos para estes temas justificam essa caminhada. Portanto, uma vez mais, um bom dia e fiquem bem. Um abraço.